11 de junho de 2026, nesta quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de São Barnabé Apóstolo. Meus queridos, vos saúdo com a paz de Jesus, que alegria nós nos encontrarmos nesta quinta-feira para ouvirmos a palavra de Deus e refletirmos sobre ela, mais um programa Reflexão Diária. Sintam-se todos bem acolhidos, bem-vindos. Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos do 21b ao 26. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores, eram eles Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia, em honra do Senhor, e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Hoje nós celebramos uma memória muito importante, não é? Nós estamos ao longo dessa semana acompanhando o primeiro livro dos Reis, só que como essa memória é muito importante, por Barnabé ser até considerado apóstolo, né? Então, a liturgia tem textos próprios para essa memória. Por isso que nós interrompemos a sequência do primeiro livro dos Reis e hoje nós escutamos os Atos dos Apóstolos, tá? Nós, ao longo do tempo da Páscoa, que faz pouco tempo que acabou, nós acompanhamos o texto quase inteiro dos Atos dos Apóstolos, né? Eu sempre dizia a vocês que os Atos dos Apóstolos foi escrito pelo evangelista Lucas, mais ou menos no finalzinho da década do primeiro século, né? Finalzinho lá para os anos 80, anos 90, né? E esse texto ele é dirigido a um tal Teófilo, né? Lucas está contando tudo o que aconteceu na igreja primitiva para esse tal Teófilo. E o contexto histórico aqui é de uma igreja em transição, tá? De um ambiente puramente e unicamente judaico para o mundo pagão. Ou seja, o cristianismo não é só constituído por judeus, mas aqueles que também vieram do paganismo podem se tornar cristãos. Essa é a boa nova, essa é a boa notícia, tá? O livro destaca a chamada geografia da salvação, né? Onde a cidade de Antioquia, da Síria, Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano naquela época, né, gente? Nós tínhamos Roma, nós tínhamos Alexandria, né? Antioquia era uma cidade importante.
E Antioquia surge como um novo e vital centro missionário, tá? Superando as fronteiras culturais e religiosas do judaísmo palestinense, tá? A perícope que nós ouvimos hoje, Atos dos Apóstolos 11, do 21 ao 24, né? Sempre lida nessa memória de São Barnabé, né? Ela descreve dois momentos cruciais da igreja de Antioquia, né? O primeiro mostra a consolidação da comunidade, né? Marcada pela chegada de Barnabé e a inclusão de Saulo, né? E o segundo momento crucial é o momento em que a comunidade em oração ela faz o discernimento do envio missionário de Barnabé e Saulo para o mundo pagão, tá? Então aí é um marco inicial das grandes viagens missionárias que Paulo vai fazer, tá? E Barnabé vai acompanhá-lo em uma delas, né? Muito bem. Então vamos ver o texto parte por parte. Nós estamos no capítulo 11, dos versículos do 21 ao 24, olha só. O texto está dizendo que daqueles dias muitas pessoas acreditaram no evangelho e se converteram, tá? A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então, a igreja de Jerusalém enviou Barnabé até Antioquia, e quando Barnabé chega lá, ele vê que a graça de Deus estava presente mesmo, não é? E aí ele exorta para que todo mundo continue fiel ao Senhor, tal. E o texto vai dizer que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Olha só. Então, o texto destaca que a conversão foi obra da mão do Senhor, tá? A igreja de Jerusalém, ela age como se fosse a sede, vamos dizer assim, o centro de comunhão. Por isso que eles enviam Barnabé. Aliás, gente, o nome Barnabé significa filho da consolação ou da exortação. Bonito, né? Então, é interessante que Barnabé não chega lá em Antioquia com um olhar inquisitório, mas com um olhar de ansiedade por ver a graça de Deus. Não é? Interessante isso. Então, a atitude de Barnabé nos ensina a chamada pastoral do olhar, né? Gente, muitas vezes em nossas comunidades, em nossos trabalhos, até mesmo fora do âmbito da igreja, onde nós convivemos, nós trabalhamos civilmente, muitas vezes nós focamos no que falta, né? Ou no que está fora das normas, perdendo a capacidade de ver a graça que já está agindo ali. Então, o fato de Barnabé ser um homem bom, né? Cheio do Espírito, é o que faz com que ele mostre generosidade de reconhecer que Deus vai antes dele. Deus o precede, não é? A fidelidade ao Senhor pede firmeza de coração, não é? Então é muito interessante. Ele chega com toda alegria, sabe, gente? É um bom ponto para nossa reflexão, porque às vezes nós nos direcionamos a alguma pessoa, né? E nós apagamos a alegria das pessoas, de acordo com o jeito com que nós falamos, como nós respondemos. Essa semana eu tive uma experiência de uma pessoa, né? Eu estava todo feliz, e a pessoa, o jeito que a pessoa falou comigo, nossa, sabe como tu tá com um banho de água fria? É claro que isso também depende do que nós permitimos, né? Nós não podemos permitir o mal, né? Mas nós, como cristãos, não podemos fazer isso com as pessoas. Não é? Não podemos fazer isso com as pessoas. E Barnabé não faz isso. Ele vai lá com muita alegria, ele vê, ele se entrosa, sabe? Antes de
de já chegar com preconceitos, sabe? Vamos conhecer primeiro, para depois dizer algo sobre, que foi o que ele fez. E depois ele manda notícia para a igreja de Jerusalém que está tudo em ordem, que a graça do Espírito está ali. Ele é sincero, não tem inveja, sabe? Não tem preconceitos. Às vezes, gente, às vezes a gente se preocupa tanto com pessoas que são desconhecidas, ou algumas pessoas que a gente até desconfia, e às vezes a inveja, os preconceitos, as críticas, as fofocas, as maledicências estão muito perto de nós em pessoas que a gente nem imagina. Por isso que a gente precisa sempre caminhar em oração. Né? Eu já me decepcionei com pessoas que eu nunca imaginava e estavam lá, descendo a lenha por trás, nem pela frente, mas nós que somos pessoas que convivem com a palavra diariamente, nós não podemos agir dessa maneira. Não podemos, gente. Não é? Não podemos. É um texto muito bonito, né? Um texto muito bonito, muito bonito. E Barnabé manda as pessoas lá, olha, vocês permaneçam fiéis ao Senhor, com firmeza de coração, permaneçam firmes. Não é? Barnabé encoraja aquelas pessoas, ele não dá banho de água fria. Ele não quer mudar a comunidade para o jeito dele. Certamente a comunidade tinha o seu jeito de rezar, tinha o seu jeito de viver os sacramentos, tinha o seu jeito de viver a fé, que não era idêntico ao de Barnabé, mas ele compreende aquele lugar, ele percebe que aquele lugar é cheio de Deus, mesmo sendo nas diferenças. E é assim que a gente deve proceder. Um grande exemplo, pelo menos dizendo a vocês, para mim que sou sacerdote, é um grande exemplo. Não é? A pastoral do olhar, bonito, né? Depois o texto vai dizer assim no versículo 25 e 26, que no capítulo 11, né? Que Barnabé ele partiu depois para Tarso, foi procurar Paulo, que ainda é chamado de Saulo, né? E depois que ele o encontrou, ele o levou para Antioquia e ficaram lá um ano inteiro. Tá? Ficaram lá um ano inteiro. Então, Barnabé demonstra uma humildade profunda ao reconhecer que a missão em Antioquia precisava dos talentos específicos de Paulo. Né? Barnabé sai à procura, diz o texto. Sai à procura, indicando um esforço ativo para integrar Saulo naquela comunidade. É interessante isso, né? É interessante. Nós precisamos aprender a importância da colaboração e do reconhecimento dos talentos dos outros. Isso não é um crime, gente. Sabe, hoje em dia parece que você valorizar uma pessoa, parece que você está se diminuindo, e não é isso. Não é? Outra coisa, gente, importante. A gente tem que reconhecer que nem tudo nós somos competentes para fazer. Vai ter coisas que o outro vai fazer melhor que você, e está tudo bem. Vamos chamar o outro, vamos somar com o outro. Nós vivemos num mundo tão egocêntrico, invejoso, sabe? Só que isso não pode partir de nós que somos cristãos. Depois aqui a utilização do termo, pela primeira vez, os discípulos de Jesus são chamados de cristãos. Originalmente, pode ter sido apenas um apelido dado por pagãos para identificar aqueles que pertenciam ao partido de Cristo, né? Isso indica que a comunidade tinha uma identidade tão distinta que o mundo exterior já não a confundia com uma simples seita judaica. Né? Chamar aquelas pessoas de cristãs diz respeito que significa que já não consideravam mais eles judeus, assim, da religião judaica. Interessante, né? Porque para muitos ainda o cristianismo nasceu como seita judaica, não é? Mas aqui a gente vê que agora o cristianismo tomou suas características próprias. Isso é muito bonito. Muito bonito. Não é? Muito bem.
Então, ser cristão, gente, não é apenas um rótulo, mas é o resultado de uma vida que exala a presença de Jesus Cristo, né? A ponto das pessoas nos reconhecer como cristãos. O nosso modo de agir, o nosso modo de viver, o nosso modo de falar, de tratar os outros, de lidar com o dinheiro, de lidar com os afetos, com a vida, tudo isso, de fato, mostra, sem que nós digamos, mostra que nós somos cristãos. É uma interrogação para nós, né? E depois o texto, nessa parte final, capítulo 13, versículos do 1 ao 3, diz que na igreja de Antioquia havia profetas e doutores, e aí vai citar o nome, né? Dentre os nomes está o nome de Barnabé, tá? E um dia, enquanto eles estavam celebrando a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem um trabalho para o qual eu os chamei, que diz respeito à viagem. Então, a lista dos profetas e doutores aqui revela a diversidade da igreja de Antioquia, né? Nós vemos os próprios nomes dizem, né? Nos informam a africanos, a aristocratas, a ex-perseguidores. Então, o envio ocorre durante a liturgia, não é? A palavra grega, né? Leitor goonton, né? Não sei se é assim que pronuncia, é uma palavra muito comprida, que significa, aqui une o culto ao serviço, né? Essa expressão. Então o Espírito Santo, gente, é o protagonista do discernimento, né? É interessante que depois de terem jejuado, diz o texto, impuseram as mãos sobre eles e deixaram-nos partir. Então a imposição das mãos não é apenas um rito de ordenação, mas é um gesto de solidariedade, de delegação, de autoridade da comunidade para a missão. E é, claro, o fundamento do sacramento da ordem, né? Então, um texto belíssimo, né? A missão autêntica nasce da oração comunitária, gente. Então, não é um projeto pessoal, eu quero fazer, eu quero ir anunciar, mas é um chamado do Espírito discernido em nós. Aqui o elemento jejum e o elemento oração limpam os ouvidos do coração para ouvir a voz de Deus, né? Então, para nós fica esse convite ao desapego, né? A comunidade de Antioquia, ela perde seus 2 melhores líderes em favor da missão universal, né? Nós estamos dispostos a abrir mão do que nos é tão caro para o Evangelho, né? Para que o Evangelho chegue aos novos ambientes. Me vem muito na cabeça esse trecho, a própria vocação sacerdotal, né? Tá lá o garoto na comunidade, geralmente o garoto que vai entrar para o seminário é aquele que lá na comunidade de origem dele, ele faz tudo, ele faz 1000 coisas. Tudo depende dele. Geralmente é assim, estou falando por experiência própria, não é? E aí chega o momento de ele entrar para o seminário, a comunidade perde, mas ela perde para si e ganha para a igreja, não é? E na vida é assim, gente. Isso vale para uma vocação no interior de uma comunidade paroquial, isso vale dos filhos em relação aos pais. Pais, vocês estão criando seus filhos, educando com valores, né? Com sabedoria, com conhecimento, para que eles vão embora daqui a pouquinho. Tem que ter consciência disso. Tem que ter consciência. E tudo na vida é assim. Tudo na vida é assim, gente. Então, que essa palavra de hoje nos ajude. Olha só, 4 pontinhos para você refletir ao longo do seu dia. Primeira coisa, o protagonismo é do Espírito Santo. A igreja não cresceu por estratégias humanas ou marketing, gente, né? Mas pela docilidade ao Espírito. Se você quer que algo na sua vida cresça, seja dócil ao Espírito Santo. Segundo ponto, a questão da pastoral do encorajamento, né? Como Barnabé, nós somos convidados, nós somos chamados a consolar e exortar, não é?
ajudar os outros a descobrir o seu lugar na missão. Terceiro ponto, a abertura à diversidade. Antioquia nos ensina que a igreja ela é católica, ela é universal. Ela não podia ficar só reduzida àquele espacinho ali da Palestina. Não. A igreja precisa assumir diferentes culturas históricas, porque Deus quer todos para Ele, gente. E o quarto ponto, a questão do discernimento em comunhão. Nenhuma decisão missionária importante deve ser tomada isoladamente, mas na oração, na liturgia. Sei que você está passando na sua vida, está passando por momentos difíceis e decisões, né? Vai até uma capela do Santíssimo, reze, participe de uma missa, peça com fé um sinal de Deus na sua vida. Você vai ver como as coisas elas vão acontecendo. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, desejo a vocês uma excelente quinta-feira cheia de Deus, da presença do Senhor e do Espírito Santo. Desejo a vocês, e amanhã nós nos encontraremos para mais um programa Reflexão Diária. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.